Bem-vinda, minha querida, bem-vindo, meu querido, você que está me acompanhando aqui nessa bateria de resoluções das questões do Enem ano 2022. Sempre lembrando aqui a referência à prova azul, e eu sou aqui o Márcio Léo, seu professor de Biologia, para resolver questões e te entregar muito mais do que a resolução. Te entregar um gabarito comentado com uma bela revisão para você. Tá bom? É isso que a gente quer aqui. Nesse vídeo, nós vamos assistir às questões, a resolução das questões 114 e 118. Você pode ter chegado até aqui através do número da questão ou pelo texto da questão, caso a sua prova não seja a prova azul. Eu tenho certeza, então, que você chegou por algum desses motivos, né? Ou procurando a questão ou o texto. Se você chegou aqui, eu já te peço, se inscreva no canal, pô. Se inscreve, depois você se desinscreve. Não esquece isso, não. É importante você se inscrever e depois se desinscrever. Porque senão fica aqui tanta gente inscrita, né? E a gente não está entregando realmente o que a gente quer entregar, tá bom? Então, sem perder tempo, sem mais delongas, como já diziam os outros, nós vamos começar aqui com o quê? Com a questão 114, é isso mesmo, tá? Fico pequenininho aqui para você, para entrar aqui no seu radar. Lembra sempre que o Enem a gente começa por aqui, né? Pela pergunta. Durante a observação desse corte, que corte, professor? Foi possível identificar o quê? Observando o corte, identificar alguma coisa. As células da epiderme da folha Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como Trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Então, ela tem a célula, falou que a célula contém um vacúolo. Vacúolos são grandes espaços dentro da célula, delimitados por membrana. E ele falou que contém um pigmento que dá aqui uma cor arroxeada, né? Nesse vacúolo, então, dá uma cor arroxeada a essa estrutura. Beleza? Beleza. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha de Trapoeraba roxa foi imerso em ambiente hipotônico. Professor, o que é hipotônico? Hipotônico é aquele ambiente, vou até mudar a cor aqui para você poder enxergar melhor, botar um azulinho aqui, ó, que é menos concentrado que o ambiente interno da planta. Ou seja, se ela foi mergulhada no ambiente hipotônico, o ambiente é menos concentrado. E aí você vai se lembrar daquela coisa da osmose. Em seguida, foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Bebê do meu coração, todas as vezes que você coloca uma célula no meio hipotônico, ou seja, um meio menos concentrado, pelo processo de osmose, a água tende a entrar. Olha lá, ó. Então acontece osmose assim, ó. Osmose é um processo através do qual a água passa do meio menos concentrado em direção ao meio mais concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. A tendência, então, que falou é do quê? Do vacúolo dessa célula ganhar volume, porque você está ganhando água, tá? Então, o que seria esperado aqui depois de algum tempo? Bom, depois de algum tempo, essa célula provavelmente teria o seu vacúolo com um volume bem aumentado, né? Onde tem os pigmentinhos roxos, conforme se disse aqui no texto. Então, a tendência seria essa. Vamos lá? Então vamos lá, foi possível identificar o acúmulo do solvente com fragmentação da organela. O solvente é a água, ele vai se acumular e arrebentar a organela. Nesse caso não arrebenta, por quê? Porque a célula vegetal, você precisa se lembrar que ela tem pelo lado de fora dela aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você ficar bonitinho, ela tem uma parede rígida, que é uma parede de quê? De celulose. E essa parede rígida que está aqui na célula vegetal, não deixa com que ela arrebente. Isso é bacana, né? Tem que se lembrar isso aí. Olha o Enem bem conceitual 2022. O rompimento da membrana, não, mesma coisa. Não rompeu a membrana, por quê que não rompe a membrana? Porque tem a parede celular por fora. Letra C. O aumento do vacúolo com diluição do pigmento. Olha lá, ó. O pigmento estava todo concentradinho, aumentou o vacúolo, diluiu o pigmento. Verdade. Por que diluiu, professor? Porque botou mais água, o pigmento espalhou. Então já marcaria essa aí na tora direto, tá? Vamos ler as outras? Quebra da parede? Não, não vai ter quebra porque a parede de uma célula encosta com a da outra, isso é muito difícil de acontecer. Se a célula da planta arrebentasse
Porque botou água, não sobreviveria uma chuva, né? A chuva faria entrar muita água na planta, a planta ia estourar toda, não tá fora. Murchamento da célula. Não, não é o que vai acontecer. A célula não vai murchar, ela vai inchar. Vai entrar água, então letra C. Olha lá, ó. Gabaritamos mais uma questãozinha do Enem, tá vendo, bebê? Se você chegou aqui por causa dessa questão, já deixa o joia, já resolveu para você. Agora, se você chegou por causa da questão 118, então vamos para ela, né? Aí você merece a questão 118. Me acompanhou até agora? 118 fala assim: com base nas informações do texto, então vamos ao texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Que figura, bebê? Vamos lá. Olha só. Concentração, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo no texto. No texto não fala nada. Tá em inglês, inclusive, a legenda. Concentração do hormônio. Vamos sacar? Tá falando de macho, macho e fêmea. Bom, na boa, se está falando de macho, macho e fêmea, eu já levaria para o lado de hormônio sexual. Hormônio sexual pode ser, exceto somatotrofina, que é o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. O resto todos são, de certa forma, sexual. Mas vamos ver? Em 2020, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida, com desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Vamos lá. Sapo macho, bebê. Vamos direto? Direto pensando? Sapo macho. Qual é o hormônio sexual masculino? Testosterona. Estrogênio é feminino, tá? Folículo estimulante, ele pode ser feminino e masculino. Os dois casos tem. Feromônio é um hormônio sexual geral, alguns que dão cheiros, tá? Exalados. Não tem associação com o desenvolvimento de característica sexual. Feromônio é hormônio de atração. Somatotrofina é hormônio do crescimento. Então só nos sobrou o quê? Testosterona. Beleza? Então a gente já pode marcar, porque está gritando aqui na nossa orelha testosterona. Repara como é que nessa questão a gente identificou o quê? Identificou ali um padrão macho para associar com hormônio. O Enem é isso. O Enem é você trazer a teoria para a prova e arrebentar nessa prova. Eu tenho certeza que se você chegou a essa questão, você teve alguma dificuldade na resolução. E ela está aí para você. E isso vale o seu joinha e vale inclusive a sua inscrição aqui, ó, na minha conta lá no Insta. Vai lá e me segue, tem muita coisa legal para você. Valeu? Forte abraço, sou Márcio Léo, te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!